todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está falando sobre o nosso turismo regional. E para falar conosco hoje, nós estamos recebendo aqui a Paula Ferrari, da nossa tão tradicional Casa da Erva Mate, da nossa vizinha Bento Gonçalves, para falar do nosso tradicional chimarrão. Então, Paula, obrigada por ter vindo até aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Então, Paula, né, numa região de tanto moscatel, vinho, uva, suco, né, chimarrão, né, e como está o espaço do chimarrão no Caminho de Pedra? O espaço do chimarrão, eu digo que é algo que a gente criou para sair um pouco do contexto do vinho e também para livrar um pouco o turista de estar sempre na mesma opção. Então, a gente trouxe esse sistema da aculturação para mostrar um pouquinho da nossa tradição. Criou possibilidades, né? Exato. E para nós o chimarrão é algo tão corriqueiro, né? Mas para quem vem de fora é algo que gera curiosidade, sim, né? E até estávamos conversando nos bastidores a história do chimarrão, né? Que até gostaria de questioná-la, né? Temos dúvidas, né, de toda a história, de tudo que envolve o chimarrão. Gostaria que contasse para nós um pouquinho dessa história. O hábito do chimarrão, muito diferente do que se pensa, ele é nosso, né? Ele não veio com os imigrantes, que acho que é uma das grandes dúvidas do nosso turista quando chega aqui. Então, é uma árvore nativa, aqui do sul da América do Sul, que o índio já consumia no formato de chá. E depois, com a chegada dos jesuítas, então é que eles desenvolveram as técnicas de desidratação para se iniciar o consumo da bebida, né? Quando o nosso imigrante italiano chegou na região, ele, na necessidade de ter algo para alimentação, para aquecer, né? Ele acabou vendo dentro do chimarrão uma possibilidade. E aí se criou uma indústria, né? E o mercado que a gente tem até hoje. Então, o italiano aderiu ao hábito do nativo e acabou transferindo, né? Porque lá eles têm o café, que aqui na região sul não tem, então eles se adaptaram ao hábito do chimarrão. E se adaptaram muito bem, né? Porque na maioria das casas o chimarrão é presente, né? Sim. E muitas pessoas saem do sul e levam o hábito do chimarrão até para fora do país, né? Exatamente. E o turista, né? Quais as dúvidas mais intrigantes ou aleatórias, assim, que vocês escutam, né? Que geram o chimarrão? Muito bem. A principal delas, eu acredito que é se o chimarrão é alcoólico, né? Porque é algo que se consome muito, então essa é a principal dúvida do pessoal. Pergunta, tem álcool? Não tem álcool, né? O chimarrão é uma bebida, é um chá. E o formato da matéria-prima, né? Porque a erva mate é uma árvore, mas pelo nome ser erva, todo mundo tem a impressão de que ela seja um arbusto. Então, essas são as duas principais dúvidas. E, óbvio, o sabor, né? Como é o gosto do chimarrão, eles querem conhecer. E quando eles provam, assim, qual é a reação mais comum, assim, quem nunca provou o chimarrão, quando prova? Hoje, eu acredito que existe uma grande mudança de hábitos. O nosso cliente já não se espanta tanto com o sabor amargo, né, de não ter o açúcar. Logo lá no começo, quando a gente iniciou, os nossos principais grupos vinham de São Paulo, da região sudeste, Rio, e eles normalmente achavam bem amargo. Hoje já não, hoje é uma reação bem satisfatória, assim, pra gente ver que eles gostam do sabor. E eles pedem assim, dá pra adoçar ou é muito quente, eles tentam modificar o tradicional chimarrão. Quem tem o hábito de colocar açúcar nas outras bebidas em casa, sim. Aliás, como é o tradicional chimarrão? O tradicional chimarrão... A temperatura da água, qual é a erva, como é que... Sem pecados. Sem pecados. Então, se usa a erva mate tanto a grossa quanto a tradicional, essa que nós produzimos é uma moagem média, eu considero, né? Porque em relação à indústria, em comparação com a indústria, ela não é tão fininha, né? Então, se usa normalmente esse tipo de moagem e a temperatura da água ideal seria até 73 graus.
Passado disso, a gente acaba queimando, né, o sabor e pode se queimar também a boca, né, e não sentir o gosto direitinho. Então, se tiver como mensurar a temperatura, seria o ideal 73 graus. Ou quando a chaleira começa a fazer aquela pequena borbulha antes de ferver, esse é o ponto. E para começar o chimarrão, já com essa temperatura, ou tem aquele mito ou me corrija se não é mito, de começar com água fria, como é que começa? Para não se queimar o sabor da erva mate, a primeira água, sim, fria ou morna. A gente nunca começa o chimarrão direto com água quente, porque aí ela vai queimar e vai perder o sabor antes do tempo, né? A gente não vai conseguir aproveitar direitinho dela. E a cuia, né? Também, que é o complemento, né, do chimarrão. Qual é a cuia ideal? Então, a cuia ela é muito particular. Eu brinco com os meus clientes que eu acredito que cuia é mais ou menos como escova de dente, né? Cada um tem a sua preferida. Então, eu gosto de cuia redondinha, aquele estilo uruguaia. Mas o material seria o material, sim, material sim. O porongo. E o que é o porongo? O porongo, ele é uma abóbora. Ele não passa de uma abóbora que não é comestível, né? Não é comestível. Seca, então. Exato, seca ao sol, ela forma a casca e desse fruto a gente consegue fazer então a cuia. Então, assim, não tem o que inventar. O chimarrão, a cuia, é o porongo. Porongo pode inventar as formas. E a bomba, tem algum material que seria indicado? Sim, hoje o melhor é o aço inox, né? O inox é um material cirúrgico também, então ele não enferruja, não oxida, ele te dá a possibilidade, inclusive, de criar uma rosca para limpar a bomba internamente, então o inox é o melhor de todos. E existem os complementos, por exemplo, os banhos de ouro no bocal, que também é antibactericida, né? Tudo isso favorece. Então, aqueci minha água a 73 graus, peguei a minha erva mate Ferrari, né, fez no meu porongo ali, na minha cuia, posso escolher a forma, e eu fiz o meu chimarrão. Por quanto tempo? Ele tem uma validade? Tem. Isso, claro, varia conforme a cuia, né, então a gente vai notar que com o passar das cuias que se toma, ele vai perdendo o sabor. Mas eu não posso deixá-lo, por exemplo, de um dia para o outro. Porque na geladeira não, tá? Não. Nada de na geladeira. Não precisa economizar, não adianta. Ele vai azedar. Porque é uma característica da erva mate. E o porongo também, porque ele vai absorvendo a água, né? Então, quando a gente for tomar de novo, depois de um longo período, a gente vai sentir aquele gosto azedinho, né? Então, não é ideal que se deixe de um dia para o outro. Até para que a cuia também não absorva esse sabor. E agora também eu quero saber se é mito ou se é verdade. Meu pai me ensinou que toda noite eu tinha que limpar a cuia e deixar ela limpinha para o outro dia. Exato. Tem que fazer isso, estava certo. Sim, justamente para que ela não absorva esse gosto do azedo, né? Então... Ela vai oxidando ao longo do tempo da que noite, fica ali dentro da cuia. E aí sim. E deixar então num ambiente arejado. Arejado, isso. Sempre no escorredor de louça, né? Para que entre ar e ela seque. Interessante. A cuia limpa, sim. Aí essa você pode guardar na geladeira. A cuia limpa essa pode. Sim. Mas não pode economizar erva. Não. Não adianta. Tá. E a Casa da Erva Mate, né? A gente recebeu uma das primeiras visitas aqui do ano, né? Foi a ilustre presença do seu Tarcísio Miquelon, né? Que foi um dos idealizadores, né, dos caminhos de pedra, né? E então, como surgiu a Casa da Erva Mate, né? E toda a trajetória nos caminhos de pedra? A Casa da Erva Mate, ela hoje está instalada em um prédio da família, que pertencia à família Ceconello, e essa propriedade o meu avô comprou em 1968. Aonde existe a Casa da Erva Mate, abrigava um pequeno moinho de farinha de milho, que é tradicional da nossa região, mas que tinha sido desativado. A família veio morar aqui em Farroupilha, né? Os filhos estudaram, casaram, vieram para a cidade, e os pais também, quando velhinhos... Então, aquele moinho que tem lá, que eu acho que todo mundo tem uma foto lá daquele moinho, eu acho que quem mora aqui ou quem
passou de férias porque tem a tradicional foto, né? Com certeza. Que é linda, né? Uhum. Então, no prédio onde abrigava o antigo moinho de farinha, nós recuperamos e fizemos a Casa da Erva Mate. E isso foi uma proposta justamente do seu Tarcísio Miquelon, juntamente com o Júlio Pozenato, que era o engenheiro na época, porque eles sabiam que ali existia aquele antigo prédio. Então, a gente, trabalhando essa parte da aculturação e também de que o Caminhos de Pedra gostaria de trazer coisas diferentes, né, de cada um trabalhar uma particularidade, a gente buscou a Erva Mate, que então, a Casa da Erva Mate surgiu junto com os Caminhos de Pedra. Exato. Nessa diversificação. Exato, dentro de todo esse estudo que foi levantado na região, se viu que ali era um dos melhores pontos para abrigar. E faz quantos anos que existe a Casa da Erva Mate? Nós começamos o restauro dela lá no início do Caminhos de Pedra, em 94. Abrimos em 2013, então são 18 anos. Nossa, bastante tempo, sim. Tá? Uhum. E hoje, né, como é que funciona? O que está os tours, né? O turista chega até a Casa da Erva Mate e ele quer conhecer a história, o que é oferecido para ele. Certo. Então, nós temos uma visitação guiada dentro da casa, onde a gente mostra desde a árvore, né? E todo o passo a passo do beneficiamento da erva mate. Mostramos os fornos, ligamos os maquinários, que parte deles, inclusive, ainda são movidos pela força da roda d'água. Então aquela roda que tem ali... Funciona. Não é apenas para fotos, ela tem utilidade. A sua função. Isso, exatamente. Então, ela move parte do maquinário, a gente liga e é um tour que dura em torno de 25 minutos essa apresentação. Rapidinho. Sim, é rapidinho, mas a gente consegue... assim, fazer toda a demonstração. Exato. E aí o tour, nesses 25 minutos, então começa na árvore. Uhum. Tá, e essa árvore, vocês plantam ela também? Ou aqui o solo não é propício para isso? Exato, não é. Em um solo bom para uva, né, que tem acidez. Não se pode ter tudo. Não, a gente acaba não conseguindo cultivar erva mate. Então, nós temos os nossos produtores que fornecem, né, na região ali do Viaduto 13, que é Vespasiano Correia. É famosa pela produção da erva mate. Exato. Né? Justamente porque o solo é propício para isso, né? Aí nós recebemos ela já colhida, selecionada. Nós temos os nossos produtores já, que a gente consegue fazer manejo, inclusive, com eles, para ter produção ao longo de todo o ano. E beneficiamos apenas aqui. Entendi. Então, vocês não fazem só a demonstração. Vocês realmente recebem, só não fazem o plantio porque o solo não permite. Mas vocês fazem todo o beneficiamento e a produção da erva mate. Aí. Entendi. E aí, tá, e também os produtos, o turista que ele faz o tour, quais os produtos são oferecidos para ele, se ele quiser levar? Certo, a gente tem então a erva mate que é produzida na casa, né? Que está aqui. Essa nossa embalagem de 1 quilo, a erva mate tradicional. Além dessa, a gente ainda produz uma moagem grossa. Então, essa daqui, ela é qual que é a moagem? Tradicional, a média. Tá. Aqui a gente tá mais acostumado a comprar nos mercados, né? Sim. Além dessa, eu tenho uma mais forte, que é a moagem grossa. E aí, o turista, se quiser sair de lá de mala e cuia... Sai com a mala tudo e se tem. Sim, temos cuias, bombas, as bolsas, as mateiras, né, para carregar o produto, além de produtos da região. E falando em produtos da região, né? Você me trouxe aqui alguns outros produtos. Gostaria que falasse sobre eles. A gente, no intuito de recuperar um ponto do Caminhos de Pedra, há 3, 4 anos atrás, recuperamos a Casa de Dolce, que era um ponto que já existia no roteiro, porém que estava parado há muitos anos. Então, ali eu botei a minha formação em prática, que eu sou formada em nutrição, e comecei a trabalhar com esses produtos na parte alimentícia. Então, geleias, cristalizados, uma linha de molhos. E durante a pandemia, a gente acabou sendo pegos de surpresa, né? Como era um ponto que a gente tinha aluguel, nós achamos melhor encerrar as atividades e incorporamos com a Casa da Erva Mate. Então, essa linha Casa de Dolce também é nossa e pode ser encontrada no nosso varejo. Pesto de nozes, que está disponível, então, para compra na Casa da Erva Mate. Esse é um antepasto. O antepasto da berinjela, que pode ser usado como? De que forma? Ambos podem ser utilizados em pizzas, torradas, com molho
para uma massa rápida, né? Um bom chimarrão já faz uma brusqueta. Uma brusqueta, exatamente, já tem o acompanhamento. E como é que o hábito, né, do chimarrão, né? Voltando um pouquinho pro chimarrão. Alguém que já adulto, né, que não tomava chimarrão, é difícil incorporar esse hábito ou as pessoas, muitas acabam incorporando? Então, aí é que vem a parte do turista, né? Quando o pessoal vem de fora e não tem hábito, acaba, sim, conseguindo adaptar no dia a dia, porque cria um vínculo, né? Então, creio que sim, que é possível. Que muitos levam aquela coisa bem turística, né? Não vou levar uma erva mate, vou levar a mala e a cuia, e depois acaba adquirindo novamente, acaba incorporando o hábito. Isso, inclusive porque a gente tem esse feedback, porque a gente tem muitos clientes de fora do estado que continuam comprando a nossa erva mate. A gente manda, né, via transportadora, correios, então a gente sabe que se mantém. E vocês têm, além da loja física, alguns outros canais de venda? Sim, hoje nós temos uma loja virtual, né, que a pandemia também nos trouxe essa necessidade de atender nosso cliente de uma forma diferente, já que não podiam vir até a gente, então se criou uma loja virtual, onde é comercializada a erva mate e esses outros produtos também. Interessante. E o perfil do turista que hoje faz esse tour, né? Que nós estávamos falando. O turista aqui da região, ou de Farroupilha, ele faz também essa visitação ou nem tanto? Nem tanto. Hoje mais. Hoje muito mais, né? Coisas que a pandemia trouxe também. Exato. O turista da região acabava não se interessando, porque eu acho que é aquela coisa que santo de casa não faz milagre, né? Acabava passando sempre na frente, vendo, tirando uma foto, mas nunca teve interesse de conhecer lá dentro. Hoje, então, a gente já está conseguindo abranger mais o pessoal daqui. Interessante. E você tá falando do processo, então, e ele, então, é 100% artesanal, né? Que também é um diferencial, né, dos produtos, né? Exatamente. O processo que a gente utiliza hoje basicamente não existe mais. Né? E é feito também pela família, né? Somente a família. Uhum. Né? E como é que foi na pandemia o hábito do chimarrão, né? Porque a gente hoje não imagina, né? Tu chegar num ambiente desconhecido ou semi-desconhecido, pegar um chimarrão que tá ali, né, parado, e tomar uma cuia de chimarrão, né? Naturalmente, né? Será que isso vai voltar? Né? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que a gente já está acostumando os nossos hábitos a serem diferentes, então eu acho que aquela degustação que se fazia no passado na Casa da Erva Mate, de preparar o chimarrão e servir, e ser dividido pelos turistas, eu acredito que vai acabar. Mas aí a gente teve a possibilidade de vender mini kits, então o turista que vem de fora, ou mesmo daqui, que quer conhecer a nossa erva mate e não quer comprar sem antes provar, nós estamos oferecendo cuias bem pequenininhas que possibilitam, então, a pessoa ter essa experiência, né? Cada um com o seu. Isso a gente percebe, né? Até pela gente que não se deixou de tomar o chimarrão, mas o chimarrão acabou sendo um hábito mais individual. Cada um permaneceu a roda de chimarrão muitas vezes, mas cada um com o seu, né? Sem a divisão. E o consumo, ele teve alguma alteração? Não, a gente não percebeu a alteração na nossa produção. Enfim, claro, os primeiros meses, obviamente, devido tudo estar fechado, né, até o nosso site ficar pronto, deu uma diminuída, mas hoje está normalizado. Que bom. E planos para o futuro, né? Enquanto Caminho de Pedra, Casa da Erva Mate, vocês têm uma área linda, né, privilegiada, né? A gente está sempre buscando evoluir, né? E sim, hoje a gente já está com um novo projeto que vai unificar, então, a Casa de Dolce com a Casa da Erva Mate. Então, a gente vai ter uma proposta nova, creio que até o final do ano, para o nosso visitante, inclusive, aproveitar todo o espaço que a gente tem ali, poder ficar descansando, ouvindo o barulhinho da água. Então, a gente já está com um projeto muito legal e que, a princípio, em breve vai estar funcionando. Porque isso também a pandemia trouxe, né? Essa apreciação por esses espaços fora, né? Ao ar livre. E circulando pela região, a gente vê que estamos ricos nesses espaços e tem aberto espaços e os espaços estão cheios
não no sentido público. de aglomerados, Isso. mas assim, tem espaço para crescer, Sim, né? com certeza. Isso é muito bom, né? Maravilhoso para nossa região, principalmente o nosso público regional, né? A gente nunca teve tanto cliente Farroupilha, Caxias do Sul, Garibaldi. A gente nota muito a circulação de pessoas dessas cidades que antes era menos, né? Porque eu, como turista, né, como viajante, eu percebo que o turismo, salvo pequenos períodos, ele não deixou de acontecer em nenhum lugar do Brasil, e penso até aqui do mundo, mas ele acabou que foi um turismo bem local, né? E foi a hora de redescobrirmos, né, as nossas redondezas, né? Isso mesmo. E Paula, né, viajante, né? Como tu conhece o mundo, me fale um pouquinho das tuas experiências, né? Também me falaste que teve viagens canceladas pela pandemia, como muitas pessoas, né? Me fale um pouquinho. Hoje a gente está na expectativa, né? Torcendo para que a gente possa ter vacinas para todo mundo, né? Para que as coisas possam o mais breve possível estar normais, né? Mas sim, a gente também foi afetado, né? Eu gosto muito de viajar, assim, trabalhando com turismo, tem essa paixão e a gente também... E quando tu viaja, assim, tu gosta já de aproveitar esses momentos já pra... Olha, vi uma coisa interessante de trazer pra cá, daqui a pouco alguma novidade. Tu tem esse olhar... Tenho esse olhar clínico pra novidades. Desde atendimento, a recepção, né? Não só na parte do trazer produtos, mas a gente avalia muito essa parte de como transferir para o nosso cliente, né? O que fazer e até muitas vezes o que não fazer, exato, né? Exato. Que muitas vezes a gente vê como não gostaria de ser atendido. De ser atendido. Sem dúvida. E aqui no Brasil, você conhece muitos lugares? Já viajaste bastante? Então, a gente gosta muito de viajar dentro do país também. É um turismo muito rico, né? A gente tem muita diversidade, então a gente já viajou, como todo bom gaúcho, muito para o Nordeste, né? De uns tempos para cá a gente vem tentando descobrir um pouco mais outras regiões, litoral paulista, que era desconhecido pra gente, fomos conhecendo também, mas a gente tem uma queda muito grande por Santa Catarina, né? Tanto pela serra quanto o litoral, então a gente acaba se deixando mais nesses locais. E você é aquela viajante que já curte organizar a viagem, procurar hotel, comprar passagem, ou não gosta muito dessa parte? Adoro. Já começa a viagem. Na minha primeira viagem internacional de 15 dias, 3 países, fomos para Espanha, França e Itália. Organizei toda a viagem, comprei passagens, hotéis, tudo, e deu tudo certo. Já começa a viajar nos preparativos. Nos preparativos, sim. O sonho começa aí. Eu sempre digo que a gente viaja 3 vezes, né? Viaja nos preparativos, né? Viaja quando de fato estamos viajando e viaja como estamos fazendo agora, né? Que é recordando, né? Porque é o que agora podemos fazer, né? Pelo menos de longas viagens, né? E tens algum destino, assim, no mundo ou no Brasil que tens muita vontade de conhecer, assim, algum destino dos sonhos, assim? Dentro do Brasil é a região do Mato Grosso, bonito, Pantanal, que eu acho riquíssima, né? Eu sou apaixonada por coisas naturais e por história. Então, a Europa em si, eu tenho uma queda muito grande por ela. Paris, em função de França, né, no geral, mas Paris em função dos museus também gosto muito, muito. E sonho é agora retornar à Itália e fazer a Toscana, com certeza. A Toscana é uma viagem que eu já fiz, enfim, de carro, assim, é uma viagem que tu ficaria meses viajando por lá, parei em todo quanto é cidadezinha que não tá em nenhum roteiro turístico, mas que, enfim, são lindas, né? Que parece que cada lugar que tu olha saiu de um cartão tela, né? Postal, assim. Paula, te agradeço muito por ter estado aqui conosco hoje, né? Com essas lindas novidades, né? Dos caminhos de pedra, tão de Bento, mas tão nosso, porque fica tão próximo, né? E também já te convido, quando tiver novidades, né? Estar aqui com apresentar, com certeza. E agora me surgiu uma dúvida, né? Uma última pergunta. Me falaste que é nutricionista. O chimarrão, nutricionalmente, quais, enfim, os benefícios, os efeitos? A erva mate ela é considerada um alimento completo.
Tá? Ela tem nutrientes, ela tem minerais, ela tem fibras, então ele é muito parecido com o próprio chá verde, né? Que a gente sabe que associado a uma boa alimentação ele ajuda na redução de colesterol, da glicemia, na perda de peso, porque a cafeína ajuda a acelerar o metabolismo, né? Ele tem ação estimulante e ele é diurético também. E a fibra, aquele pozinho que a gente sente na boca também na dieta é ótima, porque isso é o que vai fazer reduzir o colesterol, a glicemia, então ele é excelente. E tem algum caso que ele é contraindicado? Ele é contraindicado em casos de hipertensão, uma hipertensão grave, né, em função da cafeína. Então, quando não se pode utilizar a cafeína, o chimarrão ele é descartado. Mas seriam uns casos muito específicos. Raros, exato. E na gestação, né? A gestação também é recomendado que se diminua o consumo por causa da cafeína. Legal. Importante essa informação. Obrigada, Paula. Eu que agradeço, Aline. E obrigada a todos.